Olá, bom dia. Deus abençoe você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo a essa meditação. Estamos hoje nessa sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje é um dia em que celebraríamos a festa de Todos os Santos, porque é dia 1º de novembro, mas dada a importância dessa solenidade, ela foi transferida para o domingo. Então amanhã, dia 2, teremos a festa dos fiéis defuntos e almas do purgatório, e no domingo teremos a solenidade daqueles que alcançaram a salvação eterna por meio da guarda, da defesa, da fé. No dia de hoje, então, nos reserva um dia de silêncio, de oração, de abstenção de carne, de jejum. Devemos hoje meditar em nossos pecados e desejar a plena conversão. E para nos ajudar isso, o evangelho de hoje, que está narrado em Lucas 14, versículos de 1 a 6, Jesus mostra como o discernimento dele para a espiritualidade, para a vida humana, é extremamente superior a qualquer discernimento que o homem possa ter para si mesmo. E Jesus coloca ali o homem para meditar enquanto ele é insensato quando ele vai estabelecer valores. Por quê? Porque aquilo que faz o homem pecar é exatamente a falta de noção completa sobre o valor de cada uma das coisas. Então, o Senhor coloca o homem em xeque diante de sua hipocrisia, de suas más avaliações. E diante disso, ou o homem para e pensa assim: chegou o momento de eu ser humilde e de eu reconhecer que eu preciso de ajuda e preciso mudar diante de tudo que o Senhor vem apresentar a mim, ou ele se faz então arrogante e, como foi falado ontem, torna-se um homem fraco, frio, isolado, ausenta-se da comunhão com Deus, permanece então decidido nas suas más resoluções, e isso o leva a uma existência cada vez mais abandonada de graça. Então, vejamos isso como o Senhor de fato demonstra, né, a nós como o seu proceder é tudo correto, tudo maravilhoso, e devemos então perceber que precisamos dele para realmente caminhar. Rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença e vos pedimos que a tua graça invada a nossa alma neste dia. Dai-nos, Senhor Jesus, um correto discernimento sobre todas as coisas, sobre o que devemos falar, pedir, sobre aonde deve estar o nosso coração, qual deve ser a meta de nossa vida. Livrai-nos dos pecados, das más inclinações e encorajai o nosso coração a viver uma ardente caridade. Isso vos pedimos por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Lucas 14, versículos de 1 a 6, e diz assim: Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Deu para entender mais ou menos aqui a lógica do que acontece nesse milagre realizado por Jesus? Então vamos lá. Jesus foi chamado para jantar, né, para comer na casa de um dos fariseus. Os fariseus eram uma das castas de judeus, de hebraicos, mais eficazes e mais ilustres, digamos assim, na época de Jesus. E eles eram tidos como muito devotos, né? Como muito observadores da lei. E eles convidaram Jesus para estar então na casa de algum deles, de um chefe, né? Então Jesus foi.
e lá eles o observavam. Até aí, nada demais, porque é necessário mesmo que a gente convide o Senhor e que a gente o observe, porque dele devemos aprender. Só que surge aqui diante de Jesus uma ocasião ou de pleno convencimento, plena conversão, ou de permanência naquilo que está em nós errado. Chegou um homem doente, um hidrópico, né? Então, hidrópico não dá para saber muito bem que tipo de doença era, mas é uma coisa bem urgente. Só para explicar mais ou menos, no nosso corpo a gente tem bastante líquido, muita água mesmo. Estão em nossas linfas, né? Estão também na nossa corrente sanguínea. E fora mesmo da corrente sanguínea também tem bastante líquido. Mas às vezes, pela falência de um órgão vital, como o coração, como o rim, esse líquido vai ficar congesto em alguma outra parte. Por exemplo, se tivermos uma insuficiência cardíaca, quem vai sofrer é o pulmão. Ele vai encher-se de água e não vai conseguir, então, estar livre. Além do coração não conseguir bombear o sangue para o corpo, né? O sangue oxigenado para o corpo que nós precisamos, também o pulmão vai ficar encharcado de líquido e não conseguiríamos respirar. É como se ficássemos afogados. A mesma coisa pode acontecer também com todos os outros sistemas. Nossa perna vai ficar inchada, né? Pode derramar-se líquido também no abdômen. A mesma coisa acontece também quando os nossos rins param. Eles que são responsáveis pela filtragem ali do rim, do sangue, que é realizada várias vezes ao dia. Se eles pararem de funcionar, esse líquido então volta enchendo, né, o sistema venoso e o paciente também fica congesto, né? Então é um homem que estava afogando em si mesmo. E aí Jesus pediu a palavra e falou, né? Ninguém vai fazer nada, não se pode fazer nada, porque hoje é dia de sábado. Qual lei se cumpre ao fazer isso e qual lei se descumpre? Qual lei é maior? A lei do amor, a lei que cura, a lei que liberta, dizendo assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou a lei do silêncio, que diz que nesse dia em específico não se deve realizar nenhum tipo de trabalho? Ninguém respondeu nada. Ninguém conseguiu observar uma coisa simples, porque seus corações estavam desordenados. Viviam mais por uma letra, viviam mais pela aparência, viviam mais pela fama e dessa maneira dando mais valor ao que é humano do que ao que é divino. E a primeira lei de Deus já nos ajuda a entender que devemos valorizar em nosso procedimento, em nossa sabedoria, mais a Deus, depois ao próximo e a nós mesmos e depois às coisas. Se a gente troca a ordem, a gente é capaz de todo tipo de perversidade. E isso nos arranca da verdade e nos demonstra que estamos realmente com uma falta de discernimento correto. E essa falta de discernimento nos leva a cometer erros, porque eu deixo de ter o bem por bem, passo a ter o bem por mal e passo também a ter o mal por bem. Então, não foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram no paraíso, né? Aquele fruto que antes era proibido passou a ser visto como desejável, apetitoso. E a comunhão com Deus, que era o maior bem que já tinham, que já era desfrutado todos os dias, passou a ter sido como algo mal. E ser homem e ser mulher passou a ser ruim. Desejou-se então ser Deus ou acima de Deus. Ou seja, se eu trocar essas ordens aqui, amar mais aos homens e às coisas do que a Deus, qualquer lambança que eu fizer nesse sentido, meu discernimento está comprometido. E olha, o que faz uma pessoa fazer isso é sempre uma desordem e uma falta de sabedoria. Porque a sabedoria vai indicar o correto valor de todas as coisas. A sabedoria nos indica o valor de Deus, a inteligência nos indica o valor que nós mesmos temos e que o próximo.
E a ciência nos indica o valor das coisas. Quando isso aí se bagunça, nenhum discernimento se faz. E gera isso que gerou aqui, um certo silêncio, um certo mutismo. Ninguém falou nada. Então Jesus fez. Ele tomou o homem pela mão, curou e despediu. É a mesma coisa que tirar um homem que estava afogando, afogando em si mesmo, tirar esse homem do sufoco. É urgente, é grave. Meus irmãos, mesmo há um paciente que está morrendo e que a morte realmente chegou, a gente não deseja que ele sinta desconforto, falta de ar, desespero, angústia. E aqueles homens, por causa da falta de discernimento, estavam fazendo isso. E Jesus aqui expõe sua incoerência, dizendo assim: se algum de vocês tem, por exemplo, um boi que cai num poço no dia de sábado, vocês não vão logo lá tirar o boi do poço para que ele não se afogue? Com piedade do bicho? Olha que o bicho é uma coisa. Está ali abaixo, né, do que é o ser humano e do que é Deus. Mas aí você transgride todas as leis porque ninguém está vendo, ninguém está te olhando, ninguém está te observando. Você está lá na sua casa, na sua propriedade, e aí você salva o seu boi. Então, eles ficaram calados diante disso. Reconheceram sim a culpa, né? Mas ficaram calados. Não conseguiram se acusar. O que seria ideal se fazer nesse momento? Senhor, é verdade. O Senhor expôs aqui a minha pobreza. O Senhor expôs aqui a minha miséria. Me devolva a sabedoria. Me ajude. Por um coração puro e reto, eu quero voltar a vos agradar. Eu quero voltar a ser de Deus. Eu quero voltar a ser sábio, né? Seria o ideal fazer isso. É tanto que São Paulo, ao falar aos filipenses enquanto estava preso, diz exatamente isso, ó. Desejo-vos todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor, e assim ficares puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem do amor por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha que interessante. São Paulo então admite que é necessário que tenhamos o conhecimento e a experiência. Saber de Deus e bem praticar a verdade. Esse discernimento do que é melhor só temos em Jesus. O que acontece se eu fizer um divórcio do Senhor? Lembra do que falávamos ontem? Se eu fizer um divórcio do Senhor, como aconteceu com várias doutrinas, filosofias e dialéticas de vida ateístas, eu tiro Deus da equação, que é justamente a fonte da sabedoria. Olha que loucura. E aí quem vai passar então a ser a régua, a medida de todas as coisas é o homem. Então, se eu tiro Deus da equação, o que sobra ali de superior é o homem. Nós não estamos em uma época que vive o pós-antropocentrismo para substituir o que foi considerado por muitos a idade das trevas na Idade Média, e o homem não tornou-se medida para todas as coisas. Será por isso, então, que o homem não chega ao conhecimento e à experiência de uma plena verdade? Será que não é por isso que temos por justiça leis injustas e uma justiça cega porque não consegue ver a Deus? Por exemplo, existem pessoas que de maneira muito apaixonada defendem as tartarugas marinhas porque elas comem objetos, né, ali ruins e do mar que a gente botou lá e morrem, e também precisam de um ambiente preservado para desovarem seus ovos pequenininhos ali. E se protege, né, os ovos de tartaruga, o útero da tartaruga, a vida marinha acima de tudo. Mas na hora de aprovar leis pró-aborto, são os primeiros a levantar a mão dizendo que é a favor. Não querem preservar o templo mais sagrado, a região mais sagrada do homem, né, que gera a vida, que são as mulheres. Mas dizem assim, né? Arranquem os rosários do meu útero, arranquem o rosário das minhas entranhas. Parem de decidir para mim. E ao mesmo tempo defendem com grande paixão as tartarugas marinhas. E ninguém
além de tocar nas tartarugas, também não pode nem pisar naquela parte da praia que é privada para a desova dos ovos de tartaruga. Senhor, não são só os fariseus que precisam voltar a procurar o conhecimento e a sabedoria. Precisamos convidar mais Jesus para jantares em nossa casa e dele aprender o que é realmente bom, discernir o que é o melhor. Isso só podemos diante de Deus. Qualquer coisa que venhamos a fazer tendo nós mesmos como medida será errado, impreciso, meio torto, desarmonizado. Deus me livre de ser eu mesmo a medida para as coisas. Eu olho para mim mesmo e percebo, não, aqui não é um lugar para a plena perfeição. Deus é, e é nele que eu tenho que viver. Deus abençoe você, tenha um santo dia.